Assim como ocorreu na Praia do Sol no ano passado, um grupo fortemente armado invadiu uma festa para matar rivais. O que é que aconteceu depois de tudo isso? 3 pessoas mortas, 5 feridos que foram socorridos e encaminhados para o hospital. Desses feridos, 3 continuam internados. A gente vai conversar ao vivo com o Lucas Macieira. Ele vai trazer todos os detalhes desse caso para a gente, porque, inclusive, suspeitos foram apreendidos e também presos. E eu disse apreendido, Lucas Macieira, porque, de acordo com a polícia, inclusive, o líder desse grupo é um adolescente de apenas 17 anos. É isso? Conta pra gente. Exatamente, Danilo. Boa tarde para você, para todo mundo que acompanha. Ocorreu verdade. Foi um fim de semana muito violento, né? E como você bem destacou, né? Com os desdobramentos aí desde o acontecimento na manhã, né? No início do dia ali do domingo, que a Polícia Militar começou esses trabalhos e ali durante a tarde, por volta das 4h30, já conseguiu fazer algumas prisões, apreensão de material, inclusive de armas, e também a apreensão de 4 adolescentes que estariam envolvidos aí nesse ataque a tiros, né? Esse ataque a tiros, só retomando para quem não acompanhou a nossa programação desde o início do dia de hoje, aconteceu no bairro do Eiteu Santiago, em Santa Rita, numa granja, né? Estava acontecendo uma festa lá desde a noite do sábado, e aí por volta das 4h30 da manhã, de acordo com relatos, pelo menos 20 homens fortemente armados promoveram esse ataque a tiros no local onde a festa estava acontecendo. Ainda tinha ali, né, já era madrugada, né, o início, já o dia raiando o domingo, então ainda tinha ali cerca de 15 pessoas, mais ou menos, nessa granja, e aí esses criminosos foram até lá, dispararam diversas vezes, inclusive pelo local ficaram diversos estojos, né, de munição de diferentes calibres. Esses criminosos estavam, inclusive, portando fuzis, viu, Danilo? Amigos que nos acompanham, e dentro desse ataque, 3 jovens aí acabaram mortos e outros vários acabaram também feridos, né? Começando para falar dos mortos, né? Um deles também já foi identificado, é o Herbert Araújo Nascimento, de 24 anos. Um outro também, de 25 anos de idade, o Gabriel dos Santos Nascimento. E um adolescente de apenas 15 anos de idade, o Matheus dos Santos também, apenas 15 anos, acabou morrendo nesse ataque a tiros. Em relação aos feridos, pelo menos do que a gente tem conhecimento, né, dos que procuraram atendimento médico, 5 foram levados para o Hospital de Emergência e Trauma de João Pessoa. Depois desses primeiros atendimentos de urgência, 2 receberam alta, um acabou sendo transferido, né, para o trauminha ali, de acordo com a especialidade do hospital, e 2 seguem internados. Um jovem de 26 anos, internado em estado grave, e um jovem de 21 anos de idade, internado. O estado de saúde, de acordo com o último boletim do trauma, é considerado estável. A nossa equipe esteve lá no local ontem de manhã, na cena do crime, onde essa chacina aconteceu, né, diversas tentativas de homicídios também, e a gente conversou com o delegado do plantão. Ele explicou o que foi que ele encontrou lá na cena. Vamos acompanhar. Por volta das 4 da manhã, elementos armados invadiram o local, pelo menos umas 20 pessoas fortemente armadas, com fuzil 5.56, fuzil 7.62 e diversos calibres de pistola 9mm, 380, revólver 357. Então essas pessoas fortemente armadas invadiram o local, já dispararam imediatamente contra 2 pessoas. Algumas outras conseguiram fugir, pulando os muros. Mais de 50 elementos balísticos colhidos no local. Então uma ação criminosa comparada a uma guerra mesmo. O organizador foi baleado e faleceu no local. O irmão dele, que estava também na festa, mas não era o organizador, foi liberado. O pai passou mal. O pai que já perdeu um filho. O outro estava aqui para prestar esclarecimento, mas foi liberado para socorrer o pai. As vítimas, até o momento, nenhuma com mandado de prisão em aberto. E há relatos que um deles, o pai, era envolvido com o tráfico de drogas e que está internado no hospital de trauma, vítima de tentativa de homicídio. E olha só, essa informação que o delegado deu, né, que havia um pai que tinha passado mal, esse seria o pai de uma das vítimas fatais ali, o pai do Gabriel. Essa festa, inclusive, de acordo com a nossa apuração, conversando com pessoas, teria sido promovida pelo irmão
do Gabriel, uma das vítimas aí, ele que tinha 25 anos de idade. Lá na cena do crime, nós também conversamos com o pai de uma outra vítima, o pai do Herbert, que era conhecido ali como Betinho, né? Essa chacina, esse ataque a tiros aconteceu no Eitel Santiago. O Herbert, pai de 2 filhos, morava em Várzea Nova. A gente conversou com o pai dele, na verdade é avô, mas pelo fato dele ter criado o Herbert, era considerado como pai. Vamos acompanhar o que ele disse, a nossa equipe de reportagem que esteve lá na cena. Não era bandido. Do jeito que aconteceu com ele, aconteceu com os outros lá dentro também, porque muitas vezes acontece um fato dessa natureza, muitas vezes o povo pensa que porque estava tudo ali dentro, era tudo bandido. Entendeu? Mas vieram pegar alguém e o resto foi do fecho. Entendeu? Ele acabou sendo uma vítima aí dentro dessa história, um efeito colateral. Ele já está lá de fora para ir embora, né? Pegaram ali, naquele setor mesmo. Não teve como, de jeito nenhum, né? Aí o que a gente falou que a gente se sente por dentro é que o restante de jovem que fica se sentisse, pelo menos, tomasse para ele o que acontece com um cabo dessa natureza. Com 24 anos ele tem, entendeu? 24 anos, deixou 2 filhos, um de 5 anos, outro de 4, e tá aí o resultado. Muito triste, né? Um jovem, ao que tudo indica, trabalhador, motoboy. Esse local onde o ataque a tiros aconteceu é uma região muito erma, né? Ela fica ali no bairro do Eitel Santiago, mas depois de uma mata que tem ali, já é a cidade de Bahia, onde fica inclusive o bairro do Mutirão. E depois que esse caso ganhou uma grande repercussão, a Polícia Militar montou um grupo de trabalho para discutir ali ações, para discutir também, reunir informações para chegar aí a quem teria participado, né? A alguns desses 20 aí que supostamente teriam participado desse ataque a tiros. E no decorrer do dia, durante a tarde, os policiais encontraram um endereço no bairro do Mutirão e lá efetuaram 4 apreensões, 4 jovens ali menores de idade foram apreendidos e outros 2 homens já maiores de idade também foram presos. Um foi preso, um outro foi conduzido. Dentro desse endereço no Mutirão havia armas, havia ali também trajes militares, uma certa quantidade de droga e também, viu, Danilo, amigos que nos acompanham, o documento de uma das vítimas, a vítima, o Betinho, né, o Herbert, que a gente acompanhou agora há pouco a fala do pai dele. Esse documento estava dentro desse endereço, inclusive os criminosos tinham a expectativa ali, a intenção de queimar esse documento, mas não deu tempo, os policiais chegaram antes. Nós conversamos aqui na cidade da polícia, em frente à delegacia de homicídios, quando eles trouxeram todos esses jovens apreendidos e também todo esse material, com o comandante-geral da Polícia Militar da Paraíba, o coronel Sérgio Fonseca, e ele falou sobre essa operação que foi montada e essas prisões que foram efetuadas. Outro maior também foi preso, mas esse outro maior ele vai acabar sendo testemunha, porque esses quatro deles estavam escondidos na casa dele, né? E ele praticamente estava sendo, vamos dizer, acuado, até porque ele é primo de um dos menores, onde foi encontrado com eles 2 armas de fogo, uma réplica de um fuzil 5.56, mas também 7 aparelhos celulares das vítimas, né, que eles levaram, e também o documento de uma das vítimas, né, que morreu lá no local, que eles estavam tentando tocar fogo em 4 elementos altamente violentos, e esse maior aí participou dessa chacina. A gente tem informação, inclusive, que eles têm participação em outros homicídios, né? Logicamente, as investigações da nossa briosa Polícia Civil vai confirmar o envolvimento desses jovens aí em outros crimes, mas nesse crime da madrugada tá bem claro a participação dele. Nós sabemos que tem outros envolvidos. A informação é que era um grupo muito extenso, um grupo muito grande, mas pelo menos esses 5 que estavam diretamente envolvidos já foram presos. Olha só, nessa entrevista eu também tive a oportunidade de perguntar ao comandante-geral da PM sobre o que seria a motivação, né? A gente sabe que esse é um trabalho de investigação que é da Polícia Civil, que começa já esse trabalho, esse inquérito já foi aberto, mas a Polícia Militar nas ruas também tem essas informações e diante de todo esse cenário, né, Danilo, pelo que a gente já vem repercutindo aqui no Correio Verdade, infelizmente, muito provavelmente também uma guerra entre facções, né? E como você bem mencionou antes de me chamar, um dos jovens apreendidos, um adolescente de 17 anos de idade, ele seria uma das lideranças desse núcleo, dessa facção organizada que atua ali na região
do mutirão. Esse adolescente de 17 anos, informação confirmada pela própria avó dele, teria passado recentemente 1 ano no Rio de Janeiro, que a gente sabe que no Rio de Janeiro também é onde ficam as lideranças nacionais de muitos grupos criminosos organizados. Depois desse 1 ano no Rio de Janeiro, recentemente ele voltou aqui para Paraíba e estava liderando uma célula, digamos assim, dessa facção criminosa. O coronel Sérgio Fonseca também falou, né, sobre essa possível motivação, envolvimento de facções dentro desse cometimento de crime. Era uma festa clandestina e as pessoas que estavam naquela festa ali, logicamente, muitos moradores, mas é uma região que é conflagrada e é dominada por uma determinada facção criminosa. Então, esses membros de uma facção rival foram até o local porque sabia que estava tendo essa festa aí, um grupo bastante extenso, pelo que nós temos informação, pelo menos 20 pessoas. Olha só, essas investigações, como mencionei agora há pouco, continuam com a Polícia Civil. Inclusive ontem a delegada que estava no plantão aqui na Delegacia de Homicídios é a delegada titular do Núcleo de Homicídios de Santa Rita, a delegada Maria das Dores, e é com ela que essa investigação deve seguir para, inclusive, identificar esses outros autores, né, desse ataque a tiros que acabou matando 3 pessoas, deixando 5 feridas. Situação muito triste, né, Danilo? Muita violência. Triste demais, né, Lucas? Infelizmente é o que a gente fala, o que a gente mostra, o que a gente entrega para você que está em casa todos os dias, que é essa guerra entre grupos criminosos, entre facções rivais, essa guerra pelo poder, pelo domínio do tráfico de drogas, uma guerra que deixa vítimas dos dois lados, seja de uma facção, seja de outra, mas principalmente que deixa marcas e faz vítimas na sociedade de bem. Independente do envolvimento que cada uma das vítimas tenha com a criminalidade, se eles fossem ou não de grupos criminosos, a gente acompanha também depoimentos de familiares, de pessoas que têm a vida destruída por conta da droga, por conta do tráfico, por conta da violência, por conta de decisões, de escolhas que são mal feitas. E aí mais um caso que escancara essa violência que toma conta do nosso estado. Em um período de festa, em um período de felicidade, de alegria, de curtição, que para muitos é um período de descanso, a gente traz um caso chocante como esse. Vocês têm ideia do que é ter 3 pessoas assassinadas no mesmo local? Isso acontecendo aqui na nossa porta. Em Santa Rita, minha gente. E além disso, outras 5 pessoas feridas a bala. 3 ainda internados no hospital. Uma tragédia que podia ter sido ainda maior. E eu repito o que disse o comandante da Polícia Militar da Paraíba, polícia que trouxe uma resposta rápida, que prendeu possíveis envolvidos, que apreendeu outros possíveis envolvidos, que apreendeu armas também. Mas o comandante disse que essa era uma festa que estava acontecendo e que, obviamente, estava tendo a participação da comunidade. Ou seja, para a própria polícia, essa não era uma festa de um grupo criminoso, não era uma festa de uma facção criminosa. Era uma festa que estava sendo promovida na comunidade com a presença de pessoas de bem e com a presença de pessoas que fazem parte de grupos criminosos. E aí, mais uma vez, quem está no meio do fogo cruzado? O trabalhador, a trabalhadora, o cidadão de bem que queria tirar um pouquinho do tempo do carnaval para esquecer dos problemas e ficou no meio de um fogo cruzado como esse. Meu Deus do céu.